você vai ficar irritado, você vai ficar decepcionado, você vai ficar frustrado, alguém vai te trair, situações adversas vão acontecer, e se você não tiver aquele amor dele no seu coração, que é reabastecido o tempo todo, o seu amor vai acabar e você vai desistir desse grupo de pessoas. Você lidera por amor? Essa é uma pergunta crucial dessa série que nós estamos fazendo. Onde está o amor na sua liderança? É o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, e nessa série a gente está trabalhando a conexão entre essas duas palavras. O que significa liderar por amor? E hoje, depois de ter feito algumas perguntas e algumas reflexões sobre o que significa essa conexão entre liderança e amor, eu quero desenhar mais algumas coisas para a gente entender o que significa liderar por amor. Bom, eu diria que talvez uma das coisas que já está ficando bem latente nessa série é que nós precisamos mudar a razão pela qual nós lideramos. Provavelmente, a grande maioria dos líderes, pastores, etc., começaram a liderar por uma razão e ao longo da sua trajetória precisam evoluir, precisam mudar a razão pela qual lideram. Você pode perguntar, mas Josué, isso precisa acontecer com todo mundo? Não diria que é uma regra 100%, porque eu conheço alguns homens e mulheres que talvez desde o início da sua jornada tenham aquele coração tão disposto a refletir o amor de Deus que eles só vão se aprofundando naquilo. Mas tendo já vivido bem mais de 40 anos na liderança e conhecido líderes de diversas organizações, nacionalidades, tipos diferentes de líderes, eu arriscaria dizer hoje que talvez uns 90% de todos nós líderes precisamos mudar a razão pela qual nós lideramos ao longo da nossa trajetória. E por que eu digo isso? Talvez poucos líderes tenham o amor como a principal razão para liderar do primeiro ao último dia da sua liderança. Eu conheço bem pouquíssimos, que eu arriscaria dizer, bom, esse homem, essa mulher, acho que desde o primeiro dia em que começou a liderar, reflete o amor de Deus, o amor é a principal razão pela qual eles lideram, e alguns até que já faleceram, daria para dizer assim, desde o dia que eu os conheci, eu não os conheci quando nasceram, obviamente, ou quando começaram a liderança, mas desde o dia que eu os conheci até o dia da morte, eu com certeza poderia dizer, essa pessoa liderou por amor. Mas foi muito pouca gente, muito pouca gente. Então, se esse não é o seu caso, e eu diria já de bate-pronto, não é o meu caso, isso implica em que precisamos mudar a razão pela qual lideramos em algum momento da nossa trajetória. E talvez esse seja o momento. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Talvez você tenha desenvolvido ao longo da sua vida a sua liderança mais como uma função ou mais por necessidade, porque não tem ninguém para fazer isso, ou qualquer outra razão. Pode até ser uma razão boa, pode não ser uma razão ruim, mas o fato é que a Bíblia é um livro de ação. Eu não vejo na Bíblia nenhum chamado para manutenção. Fica aqui quietinho, não faz nada, só mantém as coisas. Não, é sempre para ir para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. E eu diria que é crucial irmos para o próximo nível na nossa liderança. Não o próximo nível de habilidade, de capacitação, isso também é importante, mas o próximo nível de relacionamento com Deus e o próximo nível de refletir o amor de Deus para com as pessoas que Ele chamou a gente para liderar. Bom, eu mencionei no final do episódio anterior um tripé, e eu queria detalhar um pouco mais ele agora. O primeiro tripé que eu mencionei fala sobre 3 coisas que são cruciais para querermos liderar. A primeira delas é o amor de Deus por um grupo de pessoas. Talvez o seu grupo de pessoas seja um país, uma região, uma cidade, pessoas carentes, líderes, pastores, empreendedores. Tem um grupo de pessoas que Deus amou e conectou com você para que você fizesse alguma coisa por elas, por causa do amor dele. Então esse é o primeiro ingrediente, o amor de Deus por um grupo de pessoas.
Nessa fórmula, eu diria que a segunda coisa é adicionar o chamado dele para que eu lidere em favor dessas pessoas. Você precisa ter convicção de que Deus realmente chamou você para liderar aquele grupo de pessoas. Senão você não vai aguentar. A pressão talvez seja muito grande, o estresse seja muito grande, as dores sejam muito grandes. E se você não lidera aquele grupo de pessoas, porque Deus tem um chamado para você, provavelmente você não vai aguentar. Você vai liderar por algum tempo e vai roer a corda ou jogar a toalha, como a gente diz. Então, primeiro ingrediente, o amor de Deus para com um grupo de pessoas. O segundo ingrediente, o chamado dele para que eu lidere em favor dessas pessoas. E o terceiro ingrediente, o amor dele no meu coração para com essas pessoas. Se eu não tiver esse amor dele no meu coração para com essas pessoas, eu vou liderar com o meu amor. E eu lamento te informar que o seu amor acaba. Você vai ficar irritado, você vai ficar decepcionado, você vai ficar frustrado, alguém vai te trair, situações adversas vão acontecer, e se você não tiver aquele amor dele no seu coração, que é reabastecido o tempo todo, o seu amor vai acabar e você vai desistir desse grupo de pessoas. Então, perceba que é mais ou menos como no casamento. Por que às vezes a gente ouve um homem e uma mulher dizerem assim, o amor acabou, o casamento acabou? Porque o amor humano acaba, ele é finito. Só o amor de Deus é infinito. Então, no casamento, quando a gente depende do amor humano, o casamento pode acabar, mas quando o homem depende do amor de Deus no seu coração para com a esposa depende do amor de Deus no seu coração para com o marido, mesmo que o amor humano acabe, esse amor de Deus no coração dos dois vai sendo reabastecido, realimentado, e tem há uma expressão em inglês que é o refresh, né? Aquela frescura, aquela coisa nova vem. E esse amor de Deus no coração dos dois é que dá a liga para que eles continuem. Na liderança não é diferente. Se esse amor de Deus não estiver no meu coração com aquele grupo de pessoas que eu gostaria de liderar, isso vai me levar a um desânimo e até mesmo a desistir. Bom, quando a gente olha então esse tripé, isso nos leva a mudar a razão pela qual nós lideramos. Reflita um pouquinho nisso. Se eu entendo esse tripé, isso me leva a mudar a razão pela qual eu lidero. E como eu disse, muitos de nós, talvez a grande maioria, precisamos mudar a razão pela qual nós lideramos ao longo da trajetória. O primeiro pilar desse tripé é perseguir o alvo de liderar por amor. Quando eu disse que a primeira parte é o amor de Deus por um grupo de pessoas, às vezes eu posso sentir aquela chama, aquela paixão queimando no meu coração por um grupo de pessoas. Mas para que isso se perpetue, eu preciso perseguir o alvo de liderar por amor. Por quê? Porque esse meu amor pode acabar, essa minha paixão pode acabar, ou essa liderança pode ter frustrações que me levem a desistir de amar esse grupo de pessoas. Então, se eu mudo a razão pela qual eu lidero, isso muda a forma como eu faço as coisas. Eu passo a liderar por amor e eu quero continuar liderando por amor. E aqui a gente precisa lembrar alguns fundamentos bíblicos para isso. Não importa se você é um líder numa igreja, um pastor, um líder empresarial, um professor, um advogado ou um líder no governo. Uma das coisas que muda a razão pela qual eu lidero e mantém essa chama acesa é que ele cresça e eu diminua. E eu quero fazer a conexão entre que ele cresça com o amor dele. Deus me chamou porque ele amou um grupo de pessoas e ele quer refletir isso por meio da minha vida para esse grupo de pessoas. Então, que ele cresça, que o amor dele cresça para com esse grupo de pessoas, que o amor dele cresça no meu coração para com esse grupo de pessoas e que eu diminua, porque se eu quiser liderar esse grupo de pessoas por muito tempo e eu me esgotar, acabou a liderança. De outro lado, um outro princípio é aquele que deseja ser o primeiro, seja o último. Então, eu preciso entender que eu devo mudar a razão pela qual eu lidero, porque eu não devo ser o primeiro, eu devo ser o último.
Eu devo ser o servo, aquele que está com a bacia e a toalha na mão para servir a esse grupo de pessoas. Eu preciso pegar a bacia e a toalha e fazer o que Jesus fez, porque ele, que amou mais do que qualquer outra pessoa a humanidade e veio para liderar e servir essa humanidade, fez isso. Então, que ele cresça, que eu diminua. A liderança que valoriza mais as pessoas do que as coisas precisa ser um princípio para mim. A liderança que valoriza mais as pessoas do que as coisas. As coisas vão ser úteis. Esse computador é útil aqui para eu seguir o meu roteiro, essa caneca é útil para me prover água, a câmera que a gente está usando é útil para que essa imagem chegue para você, mas tudo isso são ferramentas. São ferramentas para que Deus possa alcançar o seu coração por trás dessa câmera aqui no vídeo que você está vendo e no que você está ouvindo, naquilo que você vai fazer, em todas as coisas do seu dia a dia. Então eu preciso mudar a razão pela qual eu lidero para que sempre, sempre e sempre eu valorize mais as pessoas do que as coisas. De outro lado, eu preciso valorizar mais a transformação do que meramente a construção de algo ou uma estrutura. Nós vamos construir coisas ao longo da nossa liderança. Nós vamos construir prédios, vamos construir estruturas, vamos construir eventos, vamos construir materiais e assim por diante. Mas tudo isso são ferramentas que valorizam a transformação de vidas. Então, eu preciso sempre valorizar a transformação de vidas mais do que uma estrutura ou as coisas que eu tenho na minha liderança. De outro lado, a razão pela qual eu devo mudar a forma que eu lidero é porque eu preciso focar nas pessoas, nas necessidades das pessoas e na visão de Deus, e não nos desejos meus como líder ou no tamanho da estrutura. Todos nós temos desejos e muitas horas, eu menciono isso de vez em quando, às vezes eu acho que eu tenho umas ideias melhores do que Deus. Porque eu conheço esse povo que eu lidero, eu acho que eu preciso fazer isso por eles, eu acho que eles precisam daquilo, mas a questão não é essa. Se eu lidero baseado no amor de Deus, e o amor é um ingrediente crucial na minha liderança para aquele grupo de pessoas, eu vou focar nas necessidades que Deus me aponta na vida dessas pessoas e na visão de Deus para que eu reflita o amor de Deus para com elas. O amor, então, define a missão. E, ao longo do tempo, isso determina a cultura de uma organização, de uma igreja, de uma empresa, de um governo, seja a organização que for. O amor define a missão. E eu falei no episódio anterior que quando a gente perde esse senso de amor, a gente perde o senso de missão. Mas o contrário é muito mais forte. O senso de amor constrói o senso de missão. E o senso de missão constrói a cultura da organização. E aquilo passa a ser algo rotineiro, habitual, natural na vida da organização. O amor define para qual missão eu estou trabalhando. O amor define para qual missão você está trabalhando. Se você está trabalhando para algo que é pessoal, que é interesseiro, ou que se tornou meramente humano, ou se você está trabalhando para algo que é maior do que você. A missão para a qual eu estou trabalhando diz para as pessoas se elas têm motivo para me seguir. Se elas têm motivo para te seguir. Então, por que o amor na liderança precisa mudar a cultura? Porque a missão não vai ser cumprida numa geração. Ela vai ser cumprida ao longo de algumas gerações. E como líder, eu terei que formar novos líderes e passar o bastão da missão para eles. E se eu não estou fazendo isso por amor, eu também não vou treinar líderes baseados no amor, eu vou treinar líderes baseados no poder, no dinheiro ou qualquer coisa desse tipo. E ao formar líderes, eles precisam entender que devem liderar por amor, mesmo que eu e eles não tenhamos começado a liderar pelas razões corretas. Nós precisamos mudar isso ao longo do caminho. A cultura de formação de líderes de uma organização precisa ter o amor como elemento-chave. Porque se não tiver, isso compromete o senso de missão. E às vezes o nosso senso de missão está muito voltado para os resultados, mas na verdade quando a gente tem a cultura do amor na liderança, a gente também cria a cultura de transformação na vida das pessoas. A liderança então precisa ser serva da missão e a missão precisa ser guiada pelo amor.
A primeira coisa a mudar, então, é a razão pela qual a gente lidera. A segunda coisa é permitir que o amor defina a missão, assim como Deus fez com todos nós. E a terceira coisa é aprender a amar de uma maneira permanente, porque às vezes a nossa habilidade de liderar é muito superior à de amar as pessoas. Então, queria finalizar também com 3 perguntas. Primeiro, eu tenho disposição para mudar a razão pela qual eu lidero? Essa talvez seja uma pergunta crucial que você deva refletir. Segundo, o amor guia a missão na qual eu estou envolvido? Ou é qualquer outra razão que guia a missão? E terceiro, eu tenho a disposição em aprender a amar? Vai ser difícil algumas horas, vai doer um pouquinho, mas certamente isso vai te levar para o próximo nível de liderança. E eu espero te ver no próximo nível de liderança. No próximo episódio, a gente continua aprofundando esse tema. Até lá e grande abraço.